A chuva batia no para-brisa do Volvo com a fúria de quem não perdoa. Mário Santos ajustou o limpador pela terceira vez em 10 minutos, mas nada parecia melhorar a visibilidade na rodovia dos imigrantes. Eram quase 2 da manhã de uma quinta-feira de maio, e ele estava atrasado para uma entrega em Santos que não podia falhar. 43 anos nas estradas brasileiras. Começou aos 17 como ajudante do pai, e agora aos 60 tinha sua própria transportadora com 5 caminhões. Mas nesta noite dirigia pessoalmente porque a carga era especial. Equipamentos médicos para o Hospital Beneficência Portuguesa que salvariam vidas no dia seguinte. "Porra, que temporal", murmurou, reduzindo ainda mais a velocidade. O rádio chiava com conversas entrecortadas de outros caminhoneiros tentando se comunicar através da tempestade. Mário conhecia aquela estrada como as linhas de sua mão, mas nunca a havia visto tão castigada pela chuva. A descida da Serra do Mar estava traiçoeira, com água correndo pela pista como um rio. Foi quando viu as luzes no retrovisor. Primeiro pensou que fosse outro caminhão tentando ultrapassar. Mas as luzes eram diferentes, mais baixas, mais intensas, com um movimento que não parecia de veículo pesado. Olhou novamente pelo espelho lateral e franziu a testa. As luzes se aproximavam rapidamente, apesar da chuva torrencial. "Maluco tá voando nessa pista", disse para si mesmo. Mas quando as luzes se aproximaram mais, Mário viu algo que fez seu coração disparar. Não era um carro comum. O formato, mesmo distorcido pela chuva, era inconfundível, baixo, aerodinâmico, com aquele som característico que perfurava o barulho da tempestade. Um Fórmula 1. Mário balançou a cabeça, achando que estava delirando de cansaço. Quem iria dirigir um carro de Fórmula 1 numa tempestade dessas, numa estrada comum? Piscou os olhos várias vezes e olhou novamente. O carro ainda estava lá, agora lado a lado com a cabine do caminhão. "Não pode ser", sussurrou. Através da cortina de chuva, conseguiu ver o capacete distintivo, amarelo com detalhes verdes e azuis que conhecia desde a infância. Sua respiração ficou presa na garganta. Aquele capacete só podia pertencer a uma pessoa, mas Ayrton Senna havia morrido há quase 30 anos. O piloto virou a cabeça na direção de Mário e acenou. Um aceno simples, como se fosse a coisa mais natural do mundo encontrar um caminhoneiro numa tempestade na Serra do Mar. Mário quase perdeu o controle do volante. Reduziu ainda mais a velocidade, as mãos tremendo. Quando olhou novamente, o carro havia desaparecido. "Jesus Cristo", murmurou, encostando o caminhão no acostamento com os piscas ligados. Ficou ali parado por 5 minutos, tentando processar o que havia visto. A chuva continuava implacável e o rádio chiava com chamados de socorro de outros motoristas em dificuldades pela estrada. Mário pegou o microfone do rádio. "Alô, pessoal, aqui é o Mário da Transportadora Santos. Alguém viu alguma coisa estranha na descida da serra?" Silêncio. Depois, a voz de Zé Pequeno, um caminhoneiro veterano. Estranha como Mário... "Esquece, Zé, deve ser cansaço." Mas não era cansaço. Mário tinha certeza do que havia visto. E mais que isso, tinha a sensação de que aquilo não havia sido um acaso. Voltou para a pista, mas agora dirigia diferente. Mais concentrado, mais atento a cada curva. Como se soubesse que estava sendo observado. 20 minutos depois, chegou a uma das curvas mais perigosas da descida. A chuva havia diminuído um pouco, mas a pista estava encharcada. Foi quando viu o acidente. Um carro havia capotado na curva, ficando de rodas para o ar no meio da pista. As luzes de emergência piscavam fracamente, quase apagadas. Mário parou imediatamente e ligou o pisca-alerta, desceu do caminhão na chuva e correu até o carro acidentado. Dentro, uma mulher estava inconsciente, presa pelo cinto de segurança de cabeça para baixo. Havia sangue em sua testa, mas ela estava respirando. Mário tentou abrir a porta, mas estava travada. O carro estava começando a vazar combustível. Sabia que tinha pouco tempo antes de algo pior acontecer. Foi quando ouviu a voz. Pela janela lateral, "Mário,
quebra o vidro com o martelo de emergência. Mário se virou rapidamente, mas não viu ninguém. A voz havia sido clara, precisa, com aquele sotaque paulista que conhecia dos tempos em que assistia às corridas pela televisão. Quem falou? Gritou na chuva. Não houve resposta, mas Mário sabia exatamente o que fazer. Voltou correndo ao caminhão, pegou o martelo de emergência e quebrou a janela lateral do carro acidentado. Conseguiu entrar e cortar o cinto de segurança da mulher, carregando-a para fora, poucos segundos antes do motor do carro começar a pegar fogo. Colocou a mulher no banco do caminhão e ligou para o SAMU. Enquanto esperava a ambulância chegar, ela recuperou a consciência. O que aconteceu? Perguntou desorientada. A senhora capotou na curva, mas está tudo bem agora. A ambulância já vem aí. Como você me encontrou? A chuva estava tão forte. Mário olhou pelo retrovisor. Por um instante, pensou ter visto novamente as luzes do Fórmula 1. Mas quando piscou, só havia a escuridão da estrada. Alguém me mostrou o caminho, respondeu, sem saber se estava falando sério ou brincando. A mulher se chamava Ana Beatriz. Era médica e estava voltando de um plantão no Hospital de São José dos Campos. Estava atrasada justamente porque havia ficado salvando a vida de uma criança que havia chegado em estado grave. Doutora, a senhora me lembra alguém, disse Mário enquanto esperavam a ambulância. Quem? Minha filha. Ela também é médica. Trabalha no hospital para onde estou levando esses equipamentos. Ana Beatriz sorriu fracamente. Que coincidência. Mas Mário estava começando a suspeitar que não havia coincidências naquela noite. Havia algo maior acontecendo, algo que envolvia aquela visão do retrovisor e uma série de eventos que pareciam conectados de forma impossível. A ambulância chegou e levou Ana Beatriz. Antes de partir, ela deu seu cartão para Mário. Se algum dia precisar de alguma coisa, pode ligar. Devo minha vida ao Senhor. Mário guardou o cartão e voltou para o caminhão. Agora tinha ainda mais pressa para chegar a Santos, não apenas por causa da entrega, mas porque sentia que havia mais alguém precisando de sua ajuda naquela noite. E quando olhou novamente no retrovisor, as luzes estavam lá, esperando. Mário chegou ao Hospital Beneficência Portuguesa às 4 da manhã. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava carregado de umidade e eletricidade. Estacionou o caminhão na área de descarregamento e foi procurar alguém responsável pelo recebimento. O hospital estava em atividade intensa para aquela hora da madrugada. Ambulâncias chegavam e saíam, médicos corriam pelos corredores, enfermeiras organizavam equipamentos. Havia uma energia de urgência no ar que Mário reconheceu imediatamente. Era a mesma que sentia nas pistas quando algo importante estava acontecendo. Senhor Mário? Uma voz feminina o chamou. Virou-se e viu uma mulher de jaleco branco se aproximando. Tinha uns 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque e um sorriso cansado, mas genuíno. Sou eu. Sou doutora Carla Santos, coordenadora da UTI neonatal. Estava esperando sua entrega. Mário parou por um momento. Santos, o mesmo sobrenome dele. Doutora, por acaso a senhora é minha filha, pai? Mário sentiu as pernas bambas. Carla era sua filha, mas eles estavam afastados há 2 anos por causa de uma briga familiar boba. Ela havia se casado com um homem que ele não aprovava, e o orgulho de ambos havia impedido qualquer reconciliação. Carla, sua voz saiu embargada. Pai, não temos tempo para isso agora. Preciso desses equipamentos urgentemente. Temos 3 bebês prematuros, que não vão passar da manhã se não conseguirmos estabilizá-los. A filha estava certa. Mário engoliu a emoção e se concentrou no trabalho. Juntos, descarregaram os equipamentos médicos, incubadoras de última geração, monitores cardíacos, respiradores especiais para recém-nascidos. Pai, como conseguiu chegar tão rápido? O fornecedor disse que seria impossível com essa tempestade. Tive ajuda. Carla olhou para ele com curiosidade, mas não insistiu. Havia trabalho para fazer.
Enquanto os técnicos instalavam os equipamentos, Mário ficou observando o movimento do hospital. Foi quando viu algo que fez seu coração disparar novamente. Na parede do corredor havia uma série de fotografias de personalidades que haviam visitado o hospital ao longo dos anos. Políticos, artistas, esportistas. E lá, numa foto de 1993, estava Ayrton Senna visitando as crianças da pediatria. Mário se aproximou da foto. Senna estava cercado por crianças, todas sorrindo, algumas em cadeiras de rodas, outras com soro no braço. O piloto tinha aquele sorriso genuíno que sempre mostrava quando estava com crianças. Lindo trabalho que ele fazia com as crianças, não é? Mário se virou. Era um senhor de cabelos brancos, vestindo um jaleco de médico. O senhor conheceu ele? Dr. Eduardo Neves. O homem se apresentou estendendo a mão. Era diretor da pediatria quando Ayrton nos visitou. Impressionante a conexão que ele tinha com as crianças. Dizia que elas eram o futuro do país. Essa visita foi em 93. Sim, poucos meses antes do acidente. Ele havia prometido voltar em 94, mas Dr. Eduardo fez uma pausa respeitosa. Sabe, é engraçado você perguntar sobre isso. Por quê? Esta noite, várias crianças aqui no hospital relataram sonhos estranhos. Diziam que um piloto amarelo havia falado com elas, prometendo que tudo ia ficar bem. Mário sentiu um arrepio subir pela espinha. Que tipo de crianças? Principalmente as que estão em estado mais grave. Aquelas 3 bebês prematuros que sua filha está tratando, por exemplo. As mães disseram que sentiram uma presença protetora no quarto durante a madrugada. Dr. Eduardo se afastou para atender uma emergência, deixando Mário sozinho com seus pensamentos. As peças de um quebra-cabeças impossível começavam a se encaixar. Carla se aproximou. Pai, os equipamentos estão funcionando perfeitamente. Os 3 bebês já estão estabilizados. Você salvou 3 vidas hoje. Não fui só eu, filha. Como assim? Mário olhou para a foto de Senna na parede, depois de volta para Carla. Filha, você acredita em intervenções? Que tipo de intervenções? Digamos, ajuda de quem já partiu, mas ainda se importa. Carla estudou o rosto do pai por um momento. Pai, você sempre foi um homem prático, pé no chão. Se está me dizendo isso, deve ter um motivo. Carla, preciso te contar uma coisa. Mas primeiro, me perdoa por esses 2 anos de besteira. Eu também te peço perdão, pai. A vida é curta demais para ficarmos brigados. Eles se abraçaram ali no corredor do hospital, enquanto a vida continuava seu ritmo frenético ao redor deles. Quando se separaram, Mário contou tudo o que havia acontecido na estrada. A visão no retrovisor, o acidente, a voz que o orientou no resgate. Pai, você salvou a vida de uma médica que poderia ter salvado outras vidas. Mas tem mais coisa. Essa médica que eu salvei... Mário pegou o cartão que Ana Beatriz havia lhe dado e mostrou para Carla. Ana Beatriz Silva. Pai, ela é minha colega de faculdade. Trabalha na UTI pediátrica de São José, uma das melhores médicas que conheço. E hoje ela ia trabalhar? Claro, ela tem plantão. Meu Deus, pai. Se ela não tivesse chegado ao trabalho hoje, uma cirurgia cardíaca infantil ia ter que ser cancelada. A criança poderia não resistir até amanhã. A conexão era impossível de ignorar. Mário havia sido guiado para salvar uma médica que salvaria uma criança, no mesmo dia em que ele entregava equipamentos para salvar 3 bebês prematuros. Tudo orquestrado por alguém que se importava muito com crianças. Pai, você quer saber uma coisa estranha? O quê? Quando eu era pequena, você sempre me contava que o Senna era um herói porque se importava com as crianças. Dizia que se eu me tornasse médica, seria como ele, alguém que dedica a vida a cuidar dos outros. Mário sentiu os olhos marejarem. Havia se esquecido daquelas conversas de quando Carla era pequena. E você se lembra do que mais eu dizia? Que ele prometeu que nunca ia abandonar o Brasil. Que de alguma forma sempre ia estar por aí, cuidando da gente. Pai e filha se olharam em silêncio, entendendo que haviam sido parte de algo muito maior naquela noite. Pai, você vai me contar essa história pro resto da vida, né? Só se você prometer que vai acreditar.
Sempre acreditei nas suas histórias, pai. Principalmente nas mais impossíveis. Quando Mário saiu do hospital, já eram 6 da manhã e o sol começava a nascer sobre Santos. Subiu no caminhão e ligou o motor. Mas antes de sair, olhou uma última vez no retrovisor. Não havia nenhuma luz estranha, nenhuma presença sobrenatural. Apenas o reflexo de um caminhoneiro de 60 anos, que havia redescoberto que ainda havia magia no mundo. Mas quando ligou o rádio, ouviu algo que o fez sorrir. E essa foi a história inacreditável do caminhoneiro Mário Santos, que jura ter recebido ajuda de Ayrton Senna para salvar vidas na madrugada desta quinta-feira. A notícia já estava correndo, e Mário sabia que era apenas o começo. O telefone de Mário não parava de tocar desde que chegara em casa. Jornalistas, curiosos, outros caminhoneiros, todos queriam saber detalhes sobre a aparição na Serra do Mar. Ele havia cometido o erro de contar a história para um repórter da rádio local, e agora a notícia se espalhava como fogo em palha seca. Alô? Atendeu pela 10ª vez naquela manhã. Senhor Mário Santos, aqui é Roberta Aguiar, da Rede Globo. Gostaria de agendar uma entrevista sobre... Moça, já falei para 3 jornalistas hoje. Não tenho mais nada a acrescentar. Senhor, sua história está repercutindo nacionalmente. O Brasil todo está falando sobre isso. Mário desligou o telefone e se serviu um café. Márcia, sua esposa de 35 anos, olhava para ele com uma mistura de preocupação e diversão. Mário, você tem certeza de que quer continuar contando essa história? As pessoas vão pensar que você pirou. Márcia, você me conhece há 35 anos. Alguma vez eu inventei alguma coisa? Não, mas... Então por que eu ia inventar isso? Márcia suspirou. Conhecia o marido bem demais para duvidar dele completamente. Mário era muitas coisas. Teimoso, trabalhador, às vezes cabeça dura, mas mentiroso não era. Tá bom, mas se os vizinhos começarem a achar que você endoidou, vou te internar. O telefone tocou novamente. Desta vez, Mário reconheceu o número. Era Carla. Oi, filha. Pai, você viu o noticiário? Não, por quê? Ligue a televisão. No canal 7. Mário ligou a TV e quase derrubou a xícara de café. Lá estava ele, numa foto que Márcia havia postado no Facebook anos atrás, ao lado de sua manchete. Caminhoneiro afirma ter recebido ajuda de Ayrton Senna para salvar vidas. A repórter falava. Segundo Mário Santos, de 60 anos, o tricampeão mundial de Fórmula 1 apareceu em seu retrovisor durante uma tempestade e o orientou a salvar uma médica que havia sofrido um acidente. Especialistas em parapsicologia afirmam que... Jesus Cristo, murmurou Mário. Pai, disse Carla pelo telefone, tem mais. Ana Beatriz, a médica que você salvou, confirmou toda a sua versão dos fatos. Ela disse que você chegou no exato momento certo, como se soubesse onde ela estava. Isso é bom ou ruim? Não sei, pai. Mas tem uma coisa estranha acontecendo. Mais estranha que conversar com um piloto morto. Pai, desde que sua história foi ao ar, 5 pessoas ligaram para o hospital dizendo que também viram a Ayrton Senna recentemente. Mário sentou-se pesadamente na cadeira. Como assim? Um motorista de táxi em São Paulo jura que Senna apareceu no banco de trás do carro dele e pediu para ele levar um menino atropelado para o hospital. Uma enfermeira em Belo Horizonte disse que viu ele no corredor da UTI pediátrica. E tem mais 3 casos similares. Carla, isso não faz sentido. Pai, eu sou médica, lido com fatos, ciência, lógica. Mas tem uma coisa que todos esses relatos têm em comum. O quê? Em todos os casos, crianças ou pessoas que cuidam de crianças foram salvas. E sempre em momentos críticos, quando uma vida estava por um fio. Mário ficou em silêncio, processando a informação. Quando desligou o telefone, Márcia estava olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Mário, você ouviu o que sua filha falou? Ouvi. Você não está sozinho nessa. Parece que não.
O telefone tocou novamente. Era um número que Mário não reconheceu. Alô? Senhor Mário? Aqui é Pedro Henrique, eu tenho 15 anos. Vi sua história na televisão. Oi, garoto. Senhor, meu pai é caminhoneiro também. Ele morreu num acidente há 2 anos na Presidente Dutra. Mário sentiu um nó na garganta. Sinto muito, filho. Senhor, ontem à noite eu sonhei com meu pai. Ele estava dirigindo um caminhão junto com um cara de capacete amarelo. Os dois estavam sorrindo. Quando acordei, minha mãe me disse que o senhor havia salvado pessoas na estrada com a ajuda do Ayrton Senna. Pedro. Senhor, será que meu pai também está ajudando alguém de onde ele está? Mário teve que se controlar para não chorar. Pedro, seu pai era caminhoneiro de verdade? Era sim. Sempre dizia que caminhoneiro nunca abandona quem precisa de ajuda na estrada. Então, pode ter certeza que ele está ajudando sim. De alguma forma que a gente não entende, mas tá. Quando desligou, Mário estava decidido. Não importava o que as pessoas fossem pensar. Havia algo acontecendo que era muito maior que sua reputação ou sua privacidade. Márcia se aproximou dele. Mário, o que você vai fazer? Vou continuar contando a verdade. E vou continuar dirigindo. Quem sabe ele não aparece de novo. Mário Santos, você tem 60 anos de idade. Não vai sair por aí atrás de fantasma. Márcia não é fantasma, sei lá o que é, mas é real. Naquela tarde, Mário decidiu fazer uma rota que não fazia há anos. São Paulo-Rio pela Via Dutra. Não havia carga agendada, mas sentia que precisava estar na estrada. Às 7 da noite, estava passando por Guarulhos quando viu no acostamento um caminhão parado com pisca-alerta ligado. Instintivamente, parou para oferecer ajuda. Era código de honra entre caminhoneiros. Desceu e se aproximou do outro motorista, um homem de uns 50 anos que estava ajoelhado ao lado do caminhão chorando. Amigo, o que aconteceu? Quebrou o caminhão? O homem levantou a cabeça. Não, moço, é que acabei de ligar para casa. Minha filha está no hospital. Câncer. Os médicos disseram que não tem mais nada a fazer. Mário sentiu o coração apertar. Quantos anos ela tem? 12. É minha única filha. Como ela se chama? Isabela. Mário olhou ao redor, procurando instintivamente pelo retrovisor de seu caminhão. E foi então que viu uma sombra se movendo entre os 2 veículos, rápida demais para ser humana, mas familiar demais para ser coincidência. Amigo, qual é seu nome? José da Silva. José, vou te dar o telefone da melhor médica pediatra que conheço. Ela trabalha em Santos, no Hospital Beneficência Portuguesa. É minha filha, mas é principalmente uma médica que faz milagres. Moço, já tentamos todos os médicos. José, confia em mim. Liga para ela agora e fala que o pai dela mandou. Fala que é sobre a Isabela. José pegou o telefone de Mário com mãos trêmulas e fez a ligação. Mário se afastou um pouco, mas conseguiu ouvir. Doutora Carla, aqui é José da Silva. Seu pai mandou eu ligar. É sobre minha filha Isabela. Como a senhora soube o nome dela? Mário não ouviu o resto da conversa, mas viu José chorar. Desta vez, de esperança, não desespero. Quando José se aproximou novamente, estava sorrindo. Moço, sua filha quer que eu leve a Isabela para Santos amanhã mesmo. Disse que há um tratamento experimental que pode funcionar. Que bom, José. Moço, como sua filha sabia o nome da minha filha? Eu não falei na ligação. Mário olhou novamente para o espaço entre os caminhões. A sombra havia desaparecido, mas ele sabia a resposta. José, tem gente que cuida da gente mesmo depois que parte, principalmente quando se trata de criança. José partiu em direção a Santos e Mário continuou sua viagem sem destino. Mas agora tinha certeza, não era coincidência, era uma missão. E ele estava apenas começando a entender qual era seu papel nela. 3 dias depois do encontro com José,
Mário estava em casa organizando os papéis da empresa quando Carla apareceu sem avisar. Ela parecia agitada, carregando uma pasta cheia de documentos. Pai, precisamos conversar. Urgente. O que aconteceu? A Isabela, filha do José, começou o tratamento ontem. E? Pai, ela está respondendo de um jeito que nunca vi. É como se o organismo dela tivesse recebido uma energia extra para lutar contra a doença. Isso é bom, né? É mais que bom. É inexplicável. Mas não é só isso. Carla abriu a pasta e espalhou papéis sobre a mesa. Pai, investiguei todos os casos de pessoas que relataram ter visto Ayrton Senna nas últimas semanas. E são 17 casos confirmados. Em todos, crianças ou pessoas que cuidam de crianças foram salvas em situações críticas. Mário estudou os papéis. Recortes de jornal, printout de CIT, relatórios médicos. Carla, isso aqui é trabalho de detetive. Pai, sou médica, mas também sou cientista. Quando algo não faz sentido pela lógica, eu investigo até fazer. Um dos casos chamou a atenção de Mário. Motorista de ambulância relata a aparição de piloto durante resgate de criança em incêndio. Conta esse aqui. Salvador, 3 dias atrás. Um prédio pegou fogo e uma criança de 8 anos ficou presa no 5º andar. O motorista da ambulância disse que um homem de capacete amarelo apareceu ao lado dele e disse exatamente onde posicionar a escada dos bombeiros para o resgate dar certo. E deu. A criança foi salva. Mas, pai, o que mais me impressiona é a precisão das informações. O aparição sabia exatamente onde estava o menino, qual janela estava menos comprometida pelo fogo, tudo. Mário continuou lendo. Cada caso era similar. Alguém em profissão relacionada a ajudar outros recebia a orientação precisa de uma presença que se identificava como Senna, sempre para salvar crianças. Carla, você falou com essas pessoas? Falei com 8 delas. Mas são pessoas normais, trabalhadoras. Algumas nem são fãs de Fórmula 1, mas todas descrevem a mesma coisa. Um homem que fala com sotaque paulista, sempre educado, sempre preciso nas instruções. E sempre sobre crianças. Sempre. Márcia, que havia ficado ouvindo em silêncio, se aproximou. Carla, sua teoria é que Ayrton Senna está aparecendo para as pessoas? Mãe, não tenho teoria. Tenho fatos. E os fatos dizem que algo ou alguém está coordenando salvamentos de crianças pelo Brasil inteiro. Mário se levantou e foi até a janela. Lá fora, podia ver seu caminhão estacionado. O mesmo caminhão onde tudo havia começado. Meninas, posso falar uma coisa que vai soar maluca? Pai, depois de tudo isso, nada mais vai soar maluco. Eu acho que ele está recrutando pessoas. Como assim? Pensa bem, porque ele apareceu justamente para mim. Caminhoneiro de 60 anos, que passa a vida na estrada, que conhece todo o canto do Brasil. Carla e Márcia se entreolharam. Continua, pai. E por que para motorista de ambulância, enfermeiras, médicos, bombeiros? Gente que pode fazer a diferença na vida de uma criança. Pai, você está sugerindo que... Estou sugerindo que talvez ele tenha encontrado um jeito de continuar fazendo o que sempre fez, cuidar das crianças do Brasil. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era um número com DDD de Brasília. Alô? Senhor Mário Santos? Aqui é Coronel Marcos Oliveira, da Polícia Militar do Distrito Federal. Mário ficou tenso. Pois não, coronel. Senhor, vi sua história na televisão. Preciso falar com o senhor pessoalmente. Sobre o quê? Sobre um caso que aconteceu aqui em Brasília. Envolve uma criança desaparecida que foi encontrada graças a informações incomuns. Coronel, posso perguntar que tipo de informações? Prefiro falar pessoalmente. O senhor pode vir a Brasília. Mário olhou para Carla e Márcia. Coronel, posso levar minha filha? Ela é médica e está me ajudando a entender essa situação. Claro, mas senhor Mário, preciso que venham discretamente. Este caso é sensível. Entendi, coronel. Estaremos aí amanhã. Quando desligou, Carla estava olhando para ele com expressão preocupada. Pai, que tipo de caso seria sensível para a polícia militar? Não sei, filha. Mas tem um jeito de descobrir. No dia seguinte, Mário e Carla partiram para Brasília.
Durante a viagem, Mário não conseguia parar de olhar no retrovisor, esperando, quase desejando, ver as luzes familiares novamente. Chegaram ao quartel da PM no meio da tarde. Coronel Marcos Oliveira era um homem de seus 50 anos, porte atlético, cicatriz no rosto que sugeria experiência em situações difíceis. Senhor Mário, obrigado por vir. Doutora Carla, é um prazer. Foram levados a uma sala de reuniões onde havia mais 2 pessoas. Uma mulher de terno preto que se apresentou como doutora Regina Alves, do Ministério Público, e um homem mais jovem, delegado Bruno Castro. Senhor Mário, começou o coronel, o que vou contar não pode sair desta sala. É um caso de segurança nacional. Entendi. Há 2 semanas, a filha de 8 anos de um diplomata estrangeiro desapareceu em Brasília. Sequestro com pedido de resgate. Grupo criminoso internacional. Carla e Mário se entreolharam. Todos os esforços policiais falharam. Não conseguíamos localizar o cativeiro. A criança estava há 5 dias desaparecida, quando recebemos uma ligação anônima. Que tipo de ligação? Delegado Bruno pegou um gravador e colocou sobre a mesa. Vou reproduzir a gravação. Prestem atenção na voz. A gravação começou. A qualidade do som era ruim, mas a voz era clara. Coronel Oliveira, a menina está num galpão abandonado na saída norte de Brasília, quilômetro 23 da BR-020. São 4 criminosos armados. Ela está no 2º andar, sala dos fundos. Tem pouco tempo. A voz parou. Mário sentiu um arrepio. Aquela voz, aquele sotaque. Conseguimos localizar e resgatar a menina exatamente onde a voz indicou. Continuou o coronel. 4 criminosos presos, menina em segurança. E quem fez a ligação? Senhor Mário, a ligação veio de um telefone público que estava quebrado há 6 meses. Silêncio na sala. Doutora Regina se inclinou para a frente. Senhor Mário, analisamos a voz com nossos especialistas. Comparamos com gravações históricas de entrevistas televisivas. A voz na gravação tem 97% de compatibilidade vocal com Ayrton Senna da Silva. Carla engasgou. Isso é impossível. Doutora, sabemos que é impossível, mas os fatos são estes. Coronel Marcos continuou. Senhor Mário, desde que sua história foi divulgada, recebemos outros 7 relatos similares de autoridades pelo Brasil. Sempre envolvendo o salvamento de crianças, sempre com informações precisas, impossíveis de serem obtidas por meios convencionais. Coronel, o que vocês querem de mim? Queremos saber se o senhor tem algum controle sobre isso. Controle? Se consegue invocar essa presença, se há algum padrão, alguma forma de comunicação? Mário balançou a cabeça. Coronel, eu não controlo nada. Aconteceu comigo uma vez, na estrada, quando eu estava tentando ajudar alguém. Mas, senhor, interveniu a doutora Regina, investigamos sua ficha. Senhor tem 43 anos de estrada, nunca teve acidente grave, já ajudou dezenas de pessoas em emergências rodoviárias. E talvez o senhor tenha sido escolhido por algum motivo. Carla se manifestou. Escolhido por quem? Para quê? Delegado Bruno abriu uma pasta. Doutora, temos uma teoria, baseada nos dados que coletamos. Que teoria? Nos últimos 2 meses, houve um aumento de 340% nos salvamentos de crianças em situações críticas em todo o Brasil. Hospitais relatam recuperações inexplicáveis. Bombeiros conseguem resgates impossíveis. Polícia resolve casos que estavam sem solução. E vocês acreditam que isso está relacionado com as aparições? Doutora, não acreditamos. Sabemos, cada salvamento extraordinário coincide com algum relato de ajuda sobrenatural na região. Coronel Marcos pegou um mapa do Brasil e o estendeu sobre a mesa. Havia dezenas de alfinetes coloridos espalhados pelos estados. Vermelho, relatos de aparições. Azul, salvamentos extraordinários de crianças. Verde, casos resolvidos com informações anônimas precisas. Mário olhou o mapa. Os alfinetes formavam quase uma rede pelo país inteiro. É como se houvesse uma operação coordenada, murmurou Carla. Exatamente.
disse doutora Regina. E, senhor Mário, o senhor está no centro dessa operação. Como assim? Geograficamente, sua cidade é o ponto de partida da maioria dos casos. E, temporalmente, tudo começou depois da sua experiência na Serra do Mar. Mário se sentia sobrecarregado. Vocês querem que eu faça o quê? Queremos que continue fazendo o que vem fazendo, dirigindo pelas estradas, ajudando quem precisa. Mas queremos monitorar, documentar, tentar entender o padrão. E se eu não quiser? Coronel Marcos o olhou nos olhos. Senhor Mário, nos últimos 2 meses, mais de 200 crianças foram salvas por essa intervenção. Se há alguma chance disso continuar acontecendo, temos obrigação de investigar. Carla pegou a mão do pai. Pai, a decisão é sua. Mário ficou em silêncio por alguns minutos, olhando o mapa cheio de alfinetes. Cada alfinete representava uma criança salva, uma família que não precisou sofrer uma perda irreparável. Tá bom, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Eu continuo sendo caminhoneiro. Não vou virar cobaia de laboratório. Vou continuar na estrada fazendo o meu trabalho. Se ele aparecer, aparecer. Se não aparecer, paciência. Combinado. Quando saíram do quartel, Carla estava pensativa. Pai, você percebe a dimensão disso? Percebo, filha. Você pode estar sendo usado como instrumento para salvar centenas de crianças. Ou pode ser tudo coincidência e eu estar ficando maluco. Pai, você viu o mapa. Isso não é coincidência. Mário parou no meio da calçada e olhou para o céu de Brasília. Era fim de tarde e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Carla, sabe qual é a parte mais estranha de tudo isso? Qual? É que faz sentido. Se alguém ia encontrar um jeito de continuar cuidando das crianças brasileiras, mesmo depois de morrer. Uma semana após a reunião em Brasília, Mário recebeu um chamado que mudaria tudo. Era sexta-feira, 3 da madrugada, quando o telefone tocou. Alô? Mário? Aqui é João Pedro, da transportadora mineira. Você pode me fazer um favor urgente? Claro, JP, que aconteceu? Tenho uma carga para Ribeirão Preto, mas meu motorista teve um infarte. Está no hospital. A carga tem que chegar até às 8 da manhã, senão uma cirurgia infantil vai ser cancelada. Mário olhou o relógio. De sua casa até Ribeirão Preto eram 4 horas de viagem. Apertado, mas possível. Que tipo de carga? Equipamentos médicos especiais. Veio dos Estados Unidos para uma cirurgia cardíaca numa criança de 6 anos. Mando a coordenada que estou saindo. Mário, a carga está aqui na sede, em Pouso Alegre. Você consegue pegar e levar direto? Mário calculou rapidamente. Pouso Alegre, depois Ribeirão Preto. 6 horas no total, mais o tempo para carregar. Seria no limite. JP, se eu sair agora, chego aí em 2 horas. Mas vai ser corrido. Mário, você salvaria a vida de uma criança. Estou saindo. Mário se vestiu rapidamente. Marcia acordou. O que aconteceu? Emergência médica. Tenho que levar equipamentos para uma cirurgia infantil. Mário, você vai dirigir 6 horas na madrugada? Márcia é uma criança de 6 anos. Ela não discutiu. Conhecia o marido bem demais. Na estrada para Pouso Alegre, Mário ligou para Carla. Pai, que horas são? Desculpa acordar você, filha, mas tem uma cirurgia cardíaca infantil em Ribeirão Preto hoje de manhã. Preciso levar equipamentos. Pai, cirurgia cardíaca pediátrica não é brincadeira. Se atrasar, não vai atrasar. Pai, você quer que eu ligue para o hospital? Posso falar com os colegas, explicar a situação? Boa ideia. Liga e avisa que estou a caminho. Chegou em Pouso Alegre às 5 da manhã. João Pedro o esperava com 3 funcionários e a carga já pronta. 2 caixas enormes com equipamentos que valiam mais que sua casa. Mário, muito obrigado. Não tinha mais ninguém disponível. JP, essa criança, você conhece a história? Sei que é caso urgente. Coração com problema congênito. Se não operar hoje, talvez não tenha outra chance. Mário carregou os equipamentos com cuidado especial. Saiu de Pouso Alegre às 5h30. Para chegar em Ribeirão Preto às 8h, precisaria manter média de 90 km/h nas estradas rurais. A primeira hora foi tranquila. Estradas vazias, tempo bom.
Mas quando entrou na SP-330, começou a encontrar trânsito matinal. Caminhões, carretas, carros indo para o trabalho. Às 6h45, estava numa fila enorme por causa de um acidente. Ligou para Carla. Filha, falou com o pessoal de Ribeirão? Falei, pai. A cirurgia está marcada para as 9h, mas eles precisam dos equipamentos até 8h30 para preparar tudo. Estou numa fila gigante aqui. Acidente na pista. Pai, quer que eu veja se conseguem adiar? Não, vou dar um jeito. Mário desligou e olhou ao redor. A fila não se movia. No acostamento havia apenas espaço para uma moto passar, não para um caminhão. Foi quando sentiu uma presença familiar na cabine. Não viu nada nos espelhos, mas sabia que não estava sozinho. Preciso de ajuda, disse em voz alta, sentindo-se meio bobo. Silêncio. Se você está aí, preciso chegar em Ribeirão Preto até 8h30. É uma criança de 6 anos. Ainda silêncio. Mas então, Mário ouviu claramente. Saída 127, estrada vicinal. Vai dar numa estradinha de terra que liga direto na cidade. Mais rápido que a rodovia. A voz vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Mário olhou as placas. Estava próximo da saída 127. Nunca havia usado aquela saída, não sabia nem que existia uma estrada vicinal ali. Tem certeza? Perguntou ao ar. Confia em mim, Mário. Saiu da fila de trânsito, pegou a saída 127 e seguiu as placas para a estrada vicinal. Logo estava numa estradinha de asfalto que não aparecia nem no GPS. A estrada era estreita, mas em bom estado. Passava por fazendas e pequenas cidades que Mário nem sabia que existiam. E estava completamente vazia de trânsito. Conseguiu manter velocidade constante, sem filas, sem semáforos. Em 40 minutos, chegou aos arredores de Ribeirão Preto por um caminho que jamais imaginara existir. Eram 7h50, quando parou em frente ao Hospital Santa Casa. Dr. Fernando Alves, o cirurgião responsável, o esperava pessoalmente. Senhor Mário, sua filha ligou. Que milagre é esse? Como conseguiu chegar tão rápido? Doutor, conheci um atalho. Que atalho? Trabalho aqui há 15 anos e conheço todos os caminhos para Ribeirão. Mário não soube o que responder. Ajudou a descarregar os equipamentos enquanto o Dr. Fernando os examinava. Perfeito. Chegaram em condições ideais. Senhor Mário, o senhor salvou a vida da pequena Sofia. Sofia? A menina que vai ser operada. 6 anos, problema cardíaco congênito. Sem essa cirurgia hoje, ela não passaria da semana. Mário sentiu uma emoção profunda. Doutor, posso conhecer ela? Claro. Sofia estava no quarto pediátrico, acompanhada da mãe. Era uma menina pequena para a idade, mas com olhos vivos e um sorriso que iluminava o ambiente. Sofia, este é o Sr. Mário. Ele trouxe os equipamentos especiais para a sua cirurgia. Oi, tio Mário. A menina acenou. Mamãe disse que um anjo ia me ajudar hoje. Mário se ajoelhou ao lado da cama. É, Sofia, acho que teve anjo mesmo. Tio, você viu o anjo? Mário olhou para a mãe de Sofia, uma mulher simples, trabalhadora, que havia passado a noite acordada rezando. Vi sim, Sofia, e ele mandou dizer que você vai ficar bem. A menina sorriu. Eu sabia. Sonhei com um moço de capacete amarelo ontem. Ele disse que ia mandar alguém me ajudar. Mário sentiu um arrepio. Capacete amarelo? Uhum. Ele era muito bonito e falava que gostava de criança. A mãe de Sofia olhou para Mário com espanto. Senhor, minha filha tem falado nesse homem de capacete há 1 semana. Eu achava que era febre. Dr. Fernando se aproximou. Senhor Mário, preciso lhe dizer uma coisa estranha. Ontem à noite estava estudando o caso da Sofia e por algum motivo tive certeza absoluta de que os equipamentos iam chegar a tempo. Uma certeza que não fazia sentido considerando todas as complicações logísticas, doutor. E esta manhã, quando soube que o senhor havia encontrado um atalho que eu não conhecia, pesquisei no mapa. Senhor Mário, a estrada que o senhor usou foi desativada há 10 anos.
Oficialmente, nem existe mais. Mário ficou sem palavras. Mas, continuou o Dr. Fernando, conversei com moradores antigos da região. Eles confirmam que a estrada existe e está em bom estado. Simplesmente não aparece em mapas oficiais nem em GPS. Como isso é possível? Não é, senhor Mário. Mas o senhor está aqui, os equipamentos chegaram e Sofia vai ser operada. 2 horas depois, Sofia entrou na cirurgia. Mário esperou no hospital, junto com a família dela e dezenas de outras pessoas que haviam sido tocadas pela história. A cirurgia durou 4 horas e foi um sucesso completo. Quando o Dr. Fernando saiu do centro cirúrgico, estava sorrindo. Deu tudo certo. Sofia vai ter uma vida normal. Mário abraçou a mãe da menina, que chorava de alegria. Senhor Mário, ela disse, não sei como agradecer. O senhor foi instrumento de Deus. Senhora, não fui só eu. Quem mais? Mário olhou pela janela do hospital. Lá fora, seu caminhão estava estacionado. E por um momento, pensou ter visto uma sombra próxima ao veículo. Um amigo que se importa muito com as crianças do Brasil. Quando Mário chegou em casa naquela noite, Carla e Márcia o esperavam com uma notícia que confirmariam suas suspeitas mais profundas. A história estava apenas começando a ficar realmente interessante. Pai, sente aí, disse Carla assim que Mário entrou em casa. Preciso te contar uma coisa incrível. Mais incrível que salvar a Sofia? Muito mais incrível. Carla estendeu uma série de documentos sobre a mesa da cozinha. Eram mapas, relatórios médicos, recortes de jornais. Pai, depois que você saiu hoje de manhã, fiquei pesquisando sobre os casos de aparições pelo Brasil. E descobri um padrão que ninguém havia notado antes. Márcia serviu um café e se sentou para ouvir. Já estava acostumada com as descobertas impossíveis da filha. Pai, você lembra que o Ayrton Senna tinha um projeto social? Lembro, Instituto Ayrton Senna cuidava de educação de crianças. Exato, mas o que você não sabe é onde esse instituto atuava prioritariamente. Carla pegou um mapa do Brasil e mostrou marcações em azul. Estas são as cidades onde o Instituto Ayrton Senna tinha projetos em 1994, ano da morte dele. Depois pegou outro mapa com marcações vermelhas. E estas são as cidades onde houve relatos de aparições nos últimos 3 meses. Mário comparou os 2 mapas. Eram praticamente idênticos. Carla, isso não pode ser coincidência. Não é, pai. Mas tem mais. Carla pegou uma lista impressa de um site. Lembra que você perguntou por que Sofia sonhou com um homem de capacete amarelo? Lembro. Pesquisei a família dela. O pai da Sofia trabalhava numa escola que recebia apoio do Instituto Ayrton Senna em 1993. Morreu num acidente quando ela tinha 2 anos. Meu Deus! Pai, Sofia não estava sonhando com Ayrton Senna. Estava sonhando com o pai dela. E aparentemente os 2 estavam trabalhando juntos para salvá-la. Márcia engasgou com o café. Carla, agora você está insinuando que tem mais gente envolvida nisso? Mãe, estou insinuando que talvez o papai tenha se tornado parte de uma equipe. Mário se levantou e foi até a janela. Seu caminhão estava estacionado lá fora, mesmo lugar de sempre. Mas agora parecia diferente, como se fosse mais que um veículo de trabalho. Como se fosse uma ferramenta para algo maior. Carla, você falou com alguém do Instituto Ayrton Senna? Falei. Com a doutora Helena Andrade, que era coordenadora de projetos na época. E ela me contou uma coisa que me deu arrepios. Pai, Carla pegou uma folha de anotações. Segundo ela, nos últimos meses da vida do Ayrton, ele estava obcecado com a ideia de criar uma rede nacional de proteção às crianças. Queria conectar hospitais, escolas, ONGs, bombeiros, polícia, todos trabalhando para que nenhuma criança brasileira fosse abandonada. E ele dizia que mesmo que algo acontecesse com ele, esse projeto tinha que continuar, que era a sua missão mais importante. Mário voltou para a mesa. Carla, você está dizendo que... Estou dizendo que talvez ele tenha encontrado um jeito de continuar o projeto mesmo depois da morte.
E que você, pai, foi escolhido para ser parte dele. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Carla atendeu. Alô? André? Sim, ele está aqui. Um momento. Estendeu o telefone para Mário. É a doutora Helena Andrade. Ela quer falar com você. Alô? Senhor Mário? Aqui é Helena Andrade, do Instituto Ayrton Senna. Sua filha me procurou hoje. Sim, senhora. Senhor Mário, preciso lhe contar algo que nunca contei para ninguém. Pois não. Uma semana antes do acidente em Imola, Ayrton me ligou. Era madrugada, ele estava muito agitado. Disse que havia tido um sonho muito vívido sobre o futuro do Brasil. Mário sentiu um arrepio. No sonho, ele via uma rede de pessoas comuns. Caminhoneiros, enfermeiras, bombeiros, policiais, todas trabalhando para salvar crianças. Disse que via isso acontecendo por décadas, muito depois da morte dele. Senhora. Senhor Mário, Ayrton me disse naquela ligação. Helena, se algo acontecer comigo, o projeto não pode parar. De alguma forma ele tem que continuar. As crianças do Brasil não podem ficar desamparadas. E a senhora acredita que, senhor Mário, trabalho há 30 anos com projetos sociais. Vi muitas coincidências, muitos milagres. Mas o que está acontecendo agora, com essas aparições e esses salvamentos, é exatamente o que Ayrton descreveu naquele sonho. Mário não sabia o que dizer. Senhor Mário, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor tem filhos? Tenho uma filha. E netos? Não ainda, mas Carla quer ter filhos em breve. Senhor Mário, o senhor já parou para pensar por que foi escolhido? Um caminhoneiro que passa a vida nas estradas, que conhece o Brasil inteiro, que tem experiência em ajudar pessoas em emergências e que tem a motivação pessoal de deixar um mundo melhor para os netos que ainda vai ter. A observação foi como um soco no estômago. Mário nunca havia pensado nisso dessa forma. Senhora, a senhora está dizendo que eu fui escolhido porque... Estou dizendo que talvez o senhor seja o perfil exato que Ayrton estava procurando para liderar essa rede de proteção às crianças. Liderar? Senhor Mário, desde que sua história foi divulgada, os casos de salvamentos de crianças triplicaram no Brasil. Sua experiência inspirou outras pessoas a prestar mais atenção, a agir quando vem uma criança em perigo. Isso é exatamente o que Ayrton sonhava. Uma rede de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias para proteger as crianças do país. Quando desligou, Mário estava tremendo. Carla e Márcia esperavam uma explicação. Meninas, acho que estou entendendo o que está acontecendo. O que, pai? Não sou só um caminhoneiro que teve uma visão estranha. Estou sendo usado para inspirar outras pessoas a cuidarem das crianças. Como assim? Pensa bem, desde que minha história saiu na televisão, quantas pessoas não pararam para ajudar uma criança na rua? Quantos profissionais não ficaram mais atentos a casos urgentes? Carla assentiu lentamente. Pai, você está dizendo que o objetivo não era só te fazer salvar crianças. Era te fazer inspirar outros a salvarem crianças. Exato. Márcia olhou para o marido com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Mário, você percebe a responsabilidade que isso representa? Percebo, Márcia. E você quer continuar? Mário olhou para as duas mulheres mais importantes de sua vida. Depois, olhou para as pastas de Carla, cheias de histórias de crianças salvas, vidas preservadas, famílias que não precisaram sofrer perdas irreparáveis. Márcia, se eu posso ser instrumento para salvar crianças, como posso não querer continuar? E se for perigoso? Márcia, dirigir caminhão já é perigoso. Mas se posso usar esse perigo para algo bom? Carla abraçou o pai. Pai, qualquer que seja sua decisão, eu apoio. E eu também, disse Márcia. Mas com uma condição. Qual? Você não vai mais fazer isso sozinho. Se é uma rede, então vamos ser uma rede de verdade. Eu, Carla, todos que querem ajudar. Márcia, Mário Santos, você acha que vai salvar o Brasil sozinho? Esquece, agora você tem a família toda trabalhando junto. Mário riu pela primeira vez em dias.
Tinha razão. Se era uma rede, tinha que ser uma rede de verdade. Tá bom. Mas primeiro tenho que fazer uma coisa. O quê? Tenho que agradecer a quem começou tudo isso. Naquela noite, Mário saiu sozinho no caminhão. Não tinha destino, não tinha carga. Apenas dirigiu pelas estradas que conhecia desde jovem, procurando o lugar certo para uma conversa que precisava acontecer. E dessa vez, quando olhou no retrovisor, sabia exatamente o que queria ver. Mário dirigiu até o autódromo de Interlagos. Eram 2 da manhã de um sábado e o lugar estava completamente deserto. Estacionou o caminhão próximo à entrada principal e desceu. A pista estava silenciosa sob a luz da lua. Mário caminhou até a cerca que separava a área de público da pista de corrida. Apoiou-se na grade e olhou para a curva do S do Senna, onde tantas vezes havia visto seu ídolo brilhar. Sei que você está por aí, disse em voz alta, sentindo-se apenas ligeiramente ridículo. Preciso conversar com você. O silêncio da madrugada foi interrompido apenas pelo som distante do trânsito na cidade. Mário esperou alguns minutos, depois continuou. Obrigado por me escolher, por confiar em mim, por me dar a chance de fazer a diferença. Uma brisa suave balançou as árvores ao redor do autódromo. Mas preciso entender uma coisa. Por que eu? Tem tanta gente mais preparada, mais inteligente, com mais recursos. Foi então que ouviu, não uma voz, mas uma sensação de compreensão que chegou até ele como se fosse sua própria conclusão. Porque você nunca desistiu de ajudar. Em 43 anos de estrada, nunca passou direto quando viu alguém precisando de socorro. Porque você entende que o Brasil se constrói uma ajuda de cada vez. Mário sorriu. Era verdade. Desde que começara a dirigir, havia parado para ajudar motoristas em pane, levado pessoas ao hospital, dado carona para quem estava a pé na estrada. Mas agora é diferente. Agora tem outras vidas dependendo do que eu faço. Sempre foi assim, Mário. A diferença é que agora você sabe. E se eu fizer alguma coisa errada? Se alguém se machucar por minha causa? Você vai continuar fazendo o que sempre fez. Seu melhor. É só isso que posso pedir de qualquer pessoa. Mário encostou a testa na grade fria do autódromo. Tem uma coisa que não entendo. Como você consegue aparecer, falar comigo, orientar outras pessoas? A resposta veio não como palavras, mas como uma compreensão profunda. O amor não morre, Mário. Principalmente o amor pelas crianças, pelo futuro, pela esperança. Quando alguém se dedica completamente a algo maior que si próprio, essa energia encontra um jeito de continuar existindo. Mas você realmente está aqui? Ou sou eu criando isso tudo na minha cabeça? Isso importa. Se o resultado é o mesmo, crianças sendo salvas, pessoas sendo inspiradas a ajudar, isso realmente importa? Mário pensou por um momento. Tinha razão. Fosse real ou não, o efeito era concreto. Vidas estavam sendo salvas. E agora? O que faço agora? Continue sendo você mesmo. Continue dirigindo, continue ajudando. Mas agora você sabe que não está sozinho. Que há uma rede inteira de pessoas como você dispostas a fazer a diferença. E você vai continuar aparecendo quando for necessário. Quando houver uma criança que só você pode salvar, um momento em que só sua experiência pode fazer a diferença. Mário olhou para a pista de corrida, imaginando o barulho dos motores, a emoção das corridas, os momentos de glória que ele havia presenciado ali. Sabe de uma coisa? Sempre achei que você era herói por causa das vitórias, dos títulos, da velocidade. E agora entendo que você era herói por causa do que fazia fora da pista. O trabalho com as crianças, o instituto, a preocupação com o futuro do país. As vitórias eram só o meio. Mário, o fim sempre foram as crianças. É por isso que você escolheu pessoas comuns para continuar o trabalho? Porque heróis de verdade não são os famosos, são os que fazem o que é certo quando ninguém está olhando? Você está entendendo. Mário sorriu e se afastou da cerca. Sentia-se diferente, como se uma responsabilidade tivesse se assentado em seus ombros, mas de forma confortável, natural.
Posso fazer uma última pergunta? Claro. Minha família, elas vão estar seguras? Essa história toda não vai trazer perigo para elas? Mário, quando você faz o que é certo, quando você trabalha para proteger os inocentes, você está do lado da luz. E a luz sempre protege os seus. Obrigado. Por tudo. Obrigado você, Mário. Por aceitar, por não desistir, por entender que alguns trabalhos são maiores que uma pessoa só. Mário voltou para o caminhão com o coração leve. Quando ligou o motor, notou algo diferente no painel. O velocímetro estava marcando 0, mas por um instante pensou ter visto as agulhas formarem o número 41, o número que Senna usava nos carros de corrida. Quando piscou, tudo estava normal novamente. 3 semanas depois da conversa no autódromo, Mário estava em sua garagem fazendo manutenção no caminhão, quando Carla chegou correndo, com o celular na mão. Pai, você precisa ver isso. O que é, filha? Lembra da Fernanda, jornalista que fez a primeira reportagem sobre você? Lembro. Ela criou um grupo no WhatsApp chamado Rede de Proteção Ayrton Senna. Já tem mais de 2.000 pessoas. Carla mostrou o telefone. O grupo tinha participantes de todo o Brasil. Caminhoneiros, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, professores, mães, pais. Que tipo de coisa eles fazem no grupo? Coordenam salvamentos. Olha só, um caminhoneiro em Goiás avisa que viu uma criança sozinha na estrada. Uma assistente social da região vai verificar. Um médico em Recife pede equipamento urgente para cirurgia. 3 transportadores se oferecem para levar de graça. Mário pegou o telefone e leu algumas mensagens. Bombeiro de Santos. Criança de 5 anos desaparecida na praia. Alguém da região pode ajudar na busca? Enfermeira de Brasília. Preciso de sangue tipo o negativo urgente para bebê. Hospitais sem estoque. Professor do Ceará. Escola rural sem merenda há 3 dias. Crianças passando fome. E sempre, imediatamente, dezenas de respostas oferecendo ajuda. Carla, isso é incrível. Pai, o mais incrível é que funciona. Já foram documentados 47 casos de crianças salvas através da coordenação do grupo. Márcia se aproximou. Mostra para ele a mensagem da doutora Helena. Carla rolou a tela até uma mensagem específica. Doutora Helena Andrade, Instituto Ayrton Senna. Queridos amigos, vocês estão realizando exatamente o sonho que Ayrton tinha para o Brasil. Uma rede de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias pelas crianças. Tenho certeza de que ele está vendo e sorrindo. Mário sentiu uma emoção profunda. O que havia começado com uma experiência impossível numa estrada chuvosa havia se transformado num movimento nacional. Pai, tem mais uma coisa. O quê? O Coronel Marcos, de Brasília, quer falar com você. Diz que tem uma proposta. 1 hora depois, Mário estava numa videochamada com o Coronel Marcos e mais 5 pessoas. Doutora Regina, do Ministério Público, Delegado Bruno, doutora Helena, do Instituto Ayrton Senna, Fernanda, a jornalista, e doutor Eduardo, o médico pediatra que havia conhecido no hospital em Santos. Senhor Mário, começou o Coronel Marcos, queremos oficializar a rede de proteção Ayrton Senna. Como assim? Transformá-la num projeto nacional, com apoio governamental, recursos próprios, estrutura legal. Doutor Eduardo se manifestou. Mário, temos dados impressionantes. Desde que a rede começou a funcionar, houve redução de 23% na mortalidade infantil por acidentes e emergências médicas nas regiões onde atua. 23%? 23%. Isso representa centenas de vidas salvas por mês, doutora Helena continuou. Mário, o Instituto Ayrton Senna quer ser parceiro oficial. Podemos fornecer estrutura, treinamento, recursos. E o governo federal, disse doutora Regina, está disposto a criar um programa nacional baseado no modelo da rede. Mário ficou em silêncio por alguns momentos, processando a magnitude do que estava sendo proposto. Pessoal, isso é muito maior do que eu imaginei. Exato, disse Fernanda. Por isso precisamos da sua liderança oficial.
Você é a pessoa que inspirou tudo isso, que tem a credibilidade junto aos participantes. Mas eu não sei nada de administração, de organizações. Não precisa, disse o Coronel Marcos. Você seria a liderança moral, o inspirador. Teríamos uma equipe técnica para cuidar da parte administrativa. E qual seria meu papel? Continuar fazendo o que você faz, respondeu doutora Helena. Dirigir pelo Brasil, ajudar pessoas, contar sua história, mas agora com uma rede oficial de apoio. Carla, que estava acompanhando a chamada, fez um sinal positivo para o pai. Posso pensar? Claro, disse o coronel. Mas Mário, tem uma urgência. Que urgência? Recebemos informações de que há grupos internacionais interessados em desacreditar a rede. Dizem que é superstição brasileira, que não tem base científica. E, se não oficializarmos logo, com dados concretos e estrutura legal, pode ser desmantelada por pressão externa. Mário entendeu. Havia interesses que não queriam ver o Brasil desenvolvendo soluções próprias para proteger suas crianças. Coronel, se eu aceitar, quero 3 condições. Pode falar. Primeira, nada disso pode me afastar da estrada. Continuo sendo caminhoneiro. Combinado. Segunda, minha família está envolvida em tudo. Carla é médica, pode ajudar na parte técnica. Márcia tem experiência administrativa. Perfeito. Terceira, o foco sempre são as crianças. Se em algum momento isso virar política ou negócio, eu saio. Garantido. Mário olhou para Carla e Márcia, que assentiam encorajadoramente. Então, aceito. Mas com uma observação. Qual? Não estou aceitando por mim. Estou aceitando porque sei que há alguém que espera que eu faça isso. E ele se importa mais com as crianças do Brasil do que com qualquer outra coisa. Todos na chamada sorriram, entendendo exatamente a quem Mário se referia. Então está decidido, disse doutora Helena. A rede de proteção Ayrton Senna será oficializada como projeto nacional. Quando a chamada terminou, Mário abraçou Carla e Márcia. Meninas, vocês percebem o que acabou de acontecer? O que, pai? Um caminhoneiro de 60 anos acabou de virar coordenador nacional de um projeto de proteção infantil. E qual é o problema? Perguntou Márcia. Nenhum, sorriu Mário. É exatamente o tipo de coisa maluca que ele faria. Quem? O cara que tornou tudo isso possível. Naquela noite, Mário saiu sozinho no caminhão mais uma vez. Mas desta vez, não estava procurando uma conversa. Estava apenas dirigindo pelas estradas brasileiras que conhecia tão bem, sabendo que agora fazia parte de algo muito maior. E quando olhou no retrovisor, viu algo diferente. Não luzes misteriosas, mas o reflexo de um Brasil onde milhares de pessoas estavam unidas para proteger suas crianças. Era a visão mais bonita que já havia visto em qualquer espelho. 6 meses depois da oficialização da rede de proteção Ayrton Senna, Mário estava dirigindo pela BR-116, no interior da Bahia, quando recebeu a ligação que testaria tudo o que haviam construído. Mário, a voz era da doutora Helena, mas havia um pânico nela que ele nunca ouvira antes. Helena, o que aconteceu? Mário, preciso que você venha para Salvador. Urgente. O que tem em Salvador? Uma situação que pode destruir tudo o que construímos. 2 horas depois, Mário estava no aeroporto de Salvador, encontrando Helena, que parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Helena, me explica o que está acontecendo. Mário, você lembra do Dr. Cardoso? Aquele que estava envolvido com contaminação de água? Lembro. Foi preso ano passado. Ele foi solto, por falta de provas conclusivas. Como assim? Influência internacional, advogados caros, pressão política. E agora ele está aqui em Salvador, dando entrevistas. Helena mostrou o celular com uma reportagem de TV. Dr. Cardoso estava numa mesa de debate de terno impecável, falando para câmeras. Esse fenômeno das aparições de Ayrton Senna é uma manipulação psicológica coletiva. Aproveitam da credulidade do povo brasileiro para criar uma rede de controle social. Filho da puta, murmurou Mário. Tem mais.
Ele conseguiu o apoio de alguns especialistas internacionais, psicólogos, sociólogos, até alguns políticos. Estão dizendo que a rede é pseudocientífica e perigosa para a saúde mental da população. E qual é o efeito disso? Mário, em uma semana, a rede perdeu 400 participantes. Pessoas com medo de serem ridicularizadas, profissionais com medo de comprometer a carreira. Mário sentiu raiva, mas também determinação. Helena, o que você quer que eu faça? Quero que você o confronte publicamente. Como? Amanhã à noite tem um debate na TV Bahia. Ciência versus superstição. Dr. Cardoso vai estar lá com a equipe dele. Consegui um espaço para você representar a rede. Helena, eu não sei debater. Sou caminhoneiro. Exato. É por isso que você vai ganhar. Na manhã seguinte, Mário acordou no hotel com uma sensação estranha. Havia sonhado com uma pista de corrida, com o barulho de motores, com uma voz familiar dizendo: Mário, confie em você mesmo. A verdade sempre vence no final. Passou o dia se preparando com Helena e a equipe da rede. Revisaram dados, estatísticas, casos documentados. Mas Mário sabia que não seria uma batalha de números. Seria uma batalha entre duas visões de mundo. Uma que acreditava apenas no que podia ser provado em laboratório e outra que acreditava que há forças no universo que a ciência ainda não consegue explicar. Às 8 da noite, Mário estava no estúdio da TV Bahia, sentado numa mesa em frente a Dr. Cardoso e dois outros homens de ternos caros. O apresentador, Renato Silva, abriu o programa. Boa noite. Hoje vamos debater um fenômeno que divide opiniões no Brasil. As chamadas aparições de Ayrton Senna e a rede de proteção que surgiu a partir delas. De um lado, temos o Dr. Fernando Cardoso, especialista em psicologia social, e seus colegas. Do outro, o caminhoneiro Mário Santos, que diz ter conversado com o piloto morto. Dr. Cardoso começou imediatamente. Senhor Renato, o que estamos vendo é um caso clássico de histeria coletiva. O senhor Mário, com todo respeito, teve uma alucinação causada por cansaço e estresse. Mas quando sua história foi divulgada, criou um efeito dominó de sugestão psicológica. Dr. Cardoso, respondeu Mário calmamente, o senhor pode explicar como uma alucinação salvou mais de 1000 crianças nos últimos 8 meses? Coincidência, senhor Mário. Essas crianças teriam sido salvas de qualquer forma, mesmo as que foram encontradas em locais que ninguém sabia que existiam. Como a Sofia, que foi operada com equipamentos que chegaram por uma estrada que oficialmente não existe. Dr. Cardoso hesitou por um momento, mas se recompôs. Senhor Mário, o senhor está confundindo correlação com causalidade. O fato de eventos coincidirem não significa que estejam conectados sobrenaturalmente. Dr. Cardoso, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor tem filhos? Não vejo a relevância. Responda, por favor. Tenho. Sim, e se um dos filhos do senhor estivesse em perigo, o senhor não aceitaria ajuda de qualquer lugar que viesse, mesmo que não conseguisse explicar cientificamente? Dr. Cardoso ficou em silêncio. Mário continuou. Doutor, eu dirigi caminhão por 43 anos. Vi coisas que a ciência não explica. Vi caminhoneiros chegarem no local certo na hora certa sem saber por quê. Vi pessoas sobreviverem a acidentes que deveriam ter sido fatais. Vi crianças se recuperarem de doenças quando os médicos já haviam desistido. Senhor Mário, isso são anedotas, não evidências. Dr. Cardoso, o senhor quer evidências? Mário pegou seu telefone e ligou para um número. Alô, Sofia? Aqui é o tio Mário. Você pode falar uma coisa para o pessoal aqui da televisão? Mário colocou o telefone no viva voz. A voz de uma criança de 6 anos encheu o estúdio. Oi, tio Mário. Viu? Você quer que eu conte para ele sobre o moço de capacete amarelo que me ajudou? Pode contar, Sofia. Ele veio no meu sonho quando eu estava no hospital. Disse que ia mandar um anjo para me salvar. No dia seguinte, o tio Mário chegou com os equipamentos para minha cirurgia. Mamãe disse que foi milagre. E você acredita que foi milagre, Sofia? Claro, tio. O moço de capacete me disse que sempre ia cuidar das crianças do Brasil.
Ele falou que escolheu o senhor porque o senhor tem coração bom. O estúdio ficou em silêncio. Dr. Cardoso estava visivelmente desconfortável. Mário desligou o telefone e olhou diretamente para a câmera. Dr. Cardoso, o senhor pode explicar para Sofia que ela não foi salva por um milagre, que foi tudo coincidência. Pode explicar para as mães de outras 1000 crianças que foram salvas pela rede. Pode explicar cientificamente por que pessoas comuns de todo o Brasil se uniram espontaneamente para proteger crianças que nem conhecem. Senhor Mário, doutor, o senhor tem razão numa coisa. Pode ser que Ayrton Senna não esteja realmente aparecendo para as pessoas. Pode ser que seja tudo sugestão, coincidência, o que for. Exato. Mas sabe qual é a diferença entre eu e o senhor? Qual? Eu não me importo se é real ou não. Eu me importo com o resultado. E o resultado são 1000 crianças vivas que poderiam estar mortas. Mário se levantou da cadeira. Dr. Cardoso, o senhor quer destruir a rede porque não consegue explicá-la cientificamente. Eu quero mantê-la porque ela funciona. A escolha é do povo brasileiro. Ficar com quem quer explicações ou com quem quer resultados. O apresentador tentou retomar o controle do programa, mas Mário continuou. E para quem está assistindo em casa, se vocês acreditam que vale a pena proteger as crianças do Brasil, não importa de onde vem a inspiração, continuem fazendo parte da rede. Porque tem alguém contando com vocês. E esse alguém nunca desistiu do nosso país. Quando o programa terminou, o telefone de Mário não parava de tocar. Mensagens de apoio chegavam de todo o Brasil. Em uma semana, a rede havia recuperado todos os participantes perdidos e ganhado 2.000 novos. Dr. Cardoso desapareceu da mídia logo depois. Mas Mário soube que ele havia recebido uma proposta irrecusável para trabalhar na Europa. Pai, disse Carla quando tudo se acalmou. Você sabe que ganhou essa batalha porque teve ajuda, né? Como assim? Durante o debate, toda vez que você ia responder uma pergunta difícil, você olhava para um ponto específico no estúdio. Como se alguém estivesse te orientando. Mário sorriu. E você acha que estava? Tenho certeza. E tenho certeza de que ele estava muito orgulhoso de você. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Mário olhou no retrovisor e disse em voz alta, obrigado pelo apoio no debate. E ele podia jurar que ouviu uma risada familiar ecoando na cabine do caminhão. 2 anos depois do debate que consolidou a rede de proteção Ayrton Senna, Mário estava aposentado da estrada, mas não do trabalho. Aos 62 anos, havia se tornado o coordenador nacional oficial da rede, que agora tinha mais de 50.000 participantes em todo o Brasil. Estava em seu escritório, um container adaptado no pátio de sua casa, quando Carla chegou com uma notícia que mudaria tudo mais uma vez. Pai, acabei de receber uma ligação da ONU. Da ONU? Organização das Nações Unidas. Eles querem que a rede de proteção Ayrton Senna seja modelo para outros países. Mário quase derrubou o café. Como assim, modelo? Pai, os dados são impressionantes. Nos últimos 2 anos, a mortalidade infantil por acidentes e emergências médicas caiu 41% no Brasil. E a rede foi o principal fator responsável. 41%? 41%, pai. Isso representa milhares de crianças que estão vivas hoje por causa do trabalho que vocês fazem. Mário se recostou na cadeira. 41, o número que Senna usava nos carros. Não podia ser coincidência. Carla, o que a ONU quer exatamente? Querem que você vá a Nova York apresentar o modelo da rede para uma assembleia internacional. Países da África, Ásia e América Latina querem implementar redes similares. Filha, eu não falo inglês. Pai, você vai ter tradutores. E além do mais, o que você tem para dizer transcende idioma. Uma semana depois, Mário estava num avião para Nova York, acompanhado por Carla, Márcia e uma equipe técnica da rede. Era a 2ª vez que voava na vida, mas desta vez estava calmo. Durante o voo, olhou pela janela e pensou em como sua vida havia mudado. De um caminhoneiro comum, havia se tornado um líder internacional de proteção infantil.
E tudo por causa de uma tempestade numa estrada e uma conversa impossível com alguém que se importava com as crianças do mundo. Na ONU, foram recebidos por uma comitiva de diplomatas, médicos e especialistas em proteção infantil de dezenas de países. Mário se sentia deslocado no ambiente formal, mas lembrou das palavras que ouvira numa noite em Interlagos. Continue sendo você mesmo. A apresentação foi numa grande sala com representantes de 40 países. Mário havia preparado um discurso técnico com Helena e a equipe, mas quando chegou sua vez de falar, guardou os papéis e simplesmente contou sua história. Falou sobre a tempestade, sobre o retrovisor, sobre a voz que o orientara a salvar Ana Beatriz. Falou sobre Sofia e os equipamentos médicos, sobre José e sua filha com câncer. Falou sobre pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias por crianças que nem conheciam. Senhoras e senhores, disse Mário ao final, vocês podem tentar explicar cientificamente tudo o que aconteceu no Brasil. Podem dizer que foi coincidência, sugestão coletiva, o que quiserem. Mas eu sei o que vi, eu sei o que vivi, e eu sei que mais de 3.000 crianças estão vivas hoje por causa disso. Um representante da Etiópia levantou a mão. Senhor Mário, como podemos replicar essa experiência em nossos países se ela depende de forças sobrenaturais? Mário sorriu. Senhor, não depende de forças sobrenaturais. Depende de pessoas que se importam. Em todos os países do mundo, há pessoas que se importam com crianças. O que a gente fez foi dar uma estrutura para que essa preocupação se transformasse em ação. Uma representante da Índia perguntou, mas como inspirar as pessoas a participarem? Senhora, vocês não precisam inspirar. Vocês precisam dar oportunidade. Quando as pessoas veem que podem fazer diferença real na vida de uma criança, elas participam. É instinto humano. Dr. Catherine Williams, da Unicef, fez a pergunta que todos queriam fazer. Senhor Mário, o senhor realmente acredita que Ayrton Senna estava se comunicando com o senhor? Mário ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o teto da sala. Depois respondeu, Doutora Catherine, eu acredito que quando alguém dedica a vida inteira a cuidar de crianças, quando morre fazendo o que ama, quando deixa um legado de amor e proteção, essa energia não desaparece. Chame de espírito, de inspiração, de memória coletiva, o nome não importa. O que importa é que funciona. Mas, Sr. Mário, como outros países podem ter essa mesma energia? Doutora, todos os países têm seus próprios heróis que se importaram com crianças. Mãe Teresa, Gandhi, Mandela, pessoas que vocês conhecem melhor que eu. A energia já existe. A gente só precisa dar uma estrutura para ela se manifestar. No final da apresentação, 27 países se comprometeram a implementar redes de proteção infantil baseadas no modelo brasileiro. Mário havia se tornado, oficialmente, um embaixador internacional da proteção infantil. Mas a maior surpresa veio no último dia em Nova York. Estavam visitando um hospital pediátrico do Bronx quando uma enfermeira brasileira, Maria Santos, sem parentesco, se aproximou. Senhor Mário, que honra conhecê-lo. Sou parte da rede aqui em Nova York. Como assim, Maria? Senhor, a rede já funciona informalmente entre brasileiros no exterior. Quando alguma criança brasileira precisa de ajuda aqui nos Estados Unidos, a gente se mobiliza. E funciona? Funciona! Semana passada, salvamos um menino que se perdeu da família no aeroporto JFK. E mês passado, conseguimos tratamento para uma menina que estava com leucemia. Maria sorriu e sussurrou. E, Senhor, eu juro que às vezes sinto uma presença me orientando quando estou cuidando das crianças. Uma presença muito brasileira, Mário riu. Maria, parece que a rede é maior do que a gente imagina. Muito maior. Senhor Mário, muito maior. No voo de volta ao Brasil, Carla perguntou. Pai, você está satisfeito com o que conseguiu? Filha, eu não consegui nada. Fui apenas instrumento. Instrumento de quem? De alguém que prometeu que nunca ia abandonar as crianças do Brasil. E aparentemente decidiu não abandonar as crianças do mundo também. Márcia, que estava ouvindo, comentou.
Mário, você sabe que sua história vai ser contada por gerações, né? Márcia, não é minha história. É a história de todas as pessoas que decidiram que vale a pena cuidar de quem precisa. E você acha que ele ainda aparece para você? Mário olhou pela janela do avião, vendo o Brasil se aproximar lá embaixo. Márcia, ele nunca parou de aparecer. Toda vez que alguém para ajudar uma criança na rua, toda vez que um médico faz um esforço extra por um paciente pequeno, toda vez que um professor não desiste de um aluno, ele está lá. Como assim? O espírito dele virou parte da alma brasileira. Virou parte da nossa vontade de proteger o futuro do país. Quando chegaram em casa, havia uma surpresa esperando, uma carta oficial do Palácio do Planalto. Mário havia sido condecorado com a Ordem do Mérito por serviços excepcionais à proteção infantil. Mas a surpresa maior estava no final da carta. A decoração seria entregue no dia 21 de março, aniversário de nascimento de Ayrton Senna, pai, disse Carla. Isso não pode ser coincidência. Carla, eu já parei de acreditar em coincidências. Na noite da condecoração, Mário usou seu melhor terno, o único que tinha, e foi a Brasília receber a medalha. No discurso de agradecimento, disse algo que ficaria famoso. Esta medalha não é minha. É de todas as crianças que foram salvas, de todas as pessoas que dedicaram tempo para ajudar um desconhecido, e principalmente de alguém que nos ensinou que ser brasileiro é nunca desistir de cuidar uns dos outros. Quando voltou para casa naquela noite, Mário foi até a garagem, onde guardava seu caminhão aposentado. Subiu na cabine, ligou o motor e olhou no retrovisor. Por um momento, pensou ver novamente aquelas luzes familiares. Mas quando olhou melhor, percebeu que eram apenas os reflexos das luzes da casa, onde Márcia e Carla preparavam um jantar de comemoração. E entendeu que essa era a menção mais importante de todas. Às vezes, os milagres que procuramos lá fora estão bem aqui, nas pessoas que amamos e que nos amam. Obrigado, disse para o retrovisor, por me ensinar que todo mundo pode ser herói. E ele podia jurar que ouviu uma voz familiar respondendo: obrigado você, Mário, por nunca desistir de acreditar. Aos 62 anos, Mário Santos, o caminhoneiro que conversou com Ayrton Senna no retrovisor, havia se tornado uma lenda viva. Mas para ele, continuava sendo apenas um brasileiro comum que havia aprendido uma lição simples. Quando você faz o que é certo, quando você não desiste de ajudar quem precisa, o universo conspira a seu favor. E às vezes, se você tiver muita sorte, você pode até encontrar um copiloto muito especial no caminho. Fim. Mário estava no quintal de casa, brincando com Gabriel, seu neto de 3 anos, quando o menino fez uma pergunta que o fez parar. Vovô, por que você sempre olha para o seu caminhão e sorri? Mário olhou para o Volvo aposentado, que agora servia mais como monumento do que como veículo de trabalho. Porque ele me lembra de um amigo muito especial, Gabriel. Que amigo? Um amigo que me ensinou que a gente pode ajudar muita gente se não desistir nunca. Ele ainda é seu amigo? Sempre vai ser, Gabriel. Sempre. O menino correu para brincar em outro canto do quintal. Mas a pergunta ficou ecoando na mente de Mário. 5 anos depois de tudo começar, a rede de proteção Ayrton Senna havia se expandido para 23 países. Mais de 200 mil pessoas faziam parte do movimento mundial de proteção infantil que nascera numa estrada chuvosa no Brasil. Carla se aproximou, carregando documentos. Pai, chegou o relatório anual internacional. O que diz? Nos últimos 5 anos, foram documentados mais de 15 mil salvamentos diretos de crianças através das redes de proteção espalhadas pelo mundo. 15 mil. E pai, tem uma estatística que vai te emocionar. Qual? Do total de pessoas que lideram as redes nacionais nos outros países, 89% são trabalhadores comuns, motoristas, enfermeiros, professores, bombeiros. Pessoas que, como você, decidiram que podiam fazer a diferença. Mário sorriu. Era exatamente como deveria ser. Carla, chegou alguma carta hoje?
Chegou uma que vai te interessar. Carla entregou um envelope com timbre oficial. Era da Prefeitura de Interlagos. Pai, eles querem dar seu nome para uma rua que vai ser construída próxima ao autódromo. Meu nome? Rua Mário Santos, o caminhoneiro do retrovisor. Mário riu alto. Caminhoneiro do retrovisor? É assim que vão me lembrar? Pai, tem coisa pior para ser lembrado? Tem não, filha. Tem não. Naquela tarde, Mário decidiu fazer algo que não fazia há meses, dirigir até Interlagos. Pegou o carro, havia vendido o caminhão, para um jovem caminhoneiro que prometeu continuar ajudando pessoas na estrada, e foi até o autódromo, onde tudo havia começado a fazer sentido. Estacionou no mesmo local de 5 anos, antes e caminhou até a grade que dava vista para a pista. Era domingo de tarde, e havia algumas crianças correndo pela área externa do autódromo, brincando de corrida. Tio, uma das crianças gritou. O senhor é o caminhoneiro da televisão? Mário se aproximou do menino, de uns 8 anos. Sou sim. Como você me conheceu? Minha professora contou sua história na escola. Disse que o senhor conversa com o Ayrton Senna. E você acredita nisso? Claro. Minha avó sempre disse que quem morre ajudando as pessoas continua ajudando mesmo depois de morrer. Sua avó é sábia. Tio, é verdade que o Ayrton Senna ainda aparece para o senhor? Mário olhou para a pista de corrida, depois para as crianças brincando, depois para o céu que começava a escurecer. Sabe, garoto, eu aprendi uma coisa nesses anos todos. O quê? Que pessoas especiais nunca morrem de verdade. Elas viram parte das coisas boas que acontecem no mundo. Como assim? Toda vez que alguém ajuda uma criança, toda vez que alguém não desiste de fazer o que é certo, toda vez que alguém escolhe cuidar em vez de ignorar, ele está lá. O menino pensou por um momento. Então ele está em todo lugar. Está sim. E sabe por que eu tenho certeza disso? Por quê? Porque vocês estão aqui, brincando, saudáveis, com futuro pela frente. E tem alguém que se importa muito com isso. As crianças voltaram a brincar e Mário ficou sozinho próximo à cerca. O sol estava se pondo, pintando o céu de dourado. Pela primeira vez em 5 anos, não sentiu necessidade de procurar uma presença, de esperar uma voz, de olhar para retrovisores. Simplesmente ficou ali, em paz, sabendo que havia cumprido sua parte. Quando estava voltando para o carro, ouviu uma criança gritar: Tio! Esqueceu isso. Era um dos meninos, segurando algo que havia caído do bolso de Mário. Uma foto antiga, amarelada pelo tempo, de Ayrton Senna, com um grupo de crianças. Obrigado, garoto. Tio, essa foto é de quando? Mário olhou a imagem. Era de 1993, durante uma das últimas visitas de Senna às crianças do instituto. O piloto estava no centro, sorrindo, cercado por dezenas de crianças felizes. É de quando ele estava fazendo planos para o futuro. Que tipo de planos? Planos para cuidar das crianças do Brasil para sempre. E deu certo? Mário olhou ao redor. Crianças brincando em segurança, país com índices recordes de proteção infantil, rede internacional de pessoas dedicadas a salvar vidas jovens. Deu certo, sim. Deu muito certo. Quando chegou em casa, Márcia estava na cozinha preparando o jantar. Gabriel dormia no sofá, cansado de brincar. Carla organizava papéis da rede numa mesa improvisada. Como foi em Interlagos? Perguntou Márcia. Tranquilo. Encontrei umas crianças lá, conversamos sobre heróis. E você disse o quê? Que heróis de verdade são aqueles que inspiram outras pessoas a serem heróis também. Carla levantou a cabeça dos papéis. Pai, falando em inspirar pessoas, chegou uma proposta hoje. Que proposta? Uma editora quer publicar sua história. Um livro contando tudo desde o início. Filha, quem vai querer ler história de caminhoneiro velho? Pai, sua história já inspirou 15.000 salvamentos. Imagina quantos mais pode inspirar num livro. Mário pensou por um momento. Talvez fosse hora de contar a história completa, desde o início. Para que outras pessoas soubessem que miracles podem acontecer quando você não desiste de acreditar no bem. Tá bom.
mas com uma condição. Qual? O dinheiro do livro vai todo para a rede, para expandir ainda mais o trabalho. Pai, você nunca muda. Por que eu mudaria, Carla? Estou exatamente onde sempre quis estar. Onde? Cercado pela família, sabendo que fiz minha parte para deixar o mundo melhor para as crianças. Naquela noite, antes de dormir, Mário saiu no quintal e olhou para as estrelas. Era uma noite clara, sem nuvens, e o céu estava cheio de luzes piscando. Se você está aí em cima, disse para as estrelas, quero que saiba que a missão continua. Tem gente no mundo inteiro cuidando das crianças em seu nome. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores do quintal. E obrigado, continuou Mário, por me escolher para fazer parte dessa história. Foi a maior honra da minha vida. Quando estava voltando para casa, Gabriel acordou e veio até a janela. Vovô, com quem você estava conversando? Com um amigo, Gabriel. Um amigo que está sempre cuidando da gente. Ele é invisível? É sim. Mas a gente sabe que ele está aí porque as coisas boas acontecem. Como você. Como eu o quê? Como você cuidar das crianças. Isso é coisa boa que acontece. Mário abraçou o neto e percebeu que a lição havia sido aprendida. A próxima geração já entendia que cuidar uns dos outros era a coisa mais importante do mundo. É isso mesmo, Gabriel. E um dia, quando você crescer, você vai cuidar das crianças também. Vovô. Vou ser igual a você. Não, Gabriel. Você vai ser melhor que eu, porque você está começando mais cedo. E quando botaram Gabriel de volta na cama, Mário teve certeza de que a história continuaria. Não com ele, não com aparições misteriosas, mas com pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. Porque essa sempre foi a verdadeira lição. Não importa quem inspira você a fazer o bem. Importa que você faça. E no Brasil de Mário Santos, o caminhoneiro que conversou com Ayrton Senna no retrovisor, cada criança que crescia sabia que alguém estava cuidando dela, mesmo que esse alguém fosse invisível, mesmo que morasse apenas no melhor que há no coração das pessoas. E fim.